final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõe em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado submetido às exigências do mercado. Milton Santos. O neoliberalismo real é muito diferente do neoliberalismo utópico. E o Estado neoliberal não é um Estado mínimo. É um Estado ativista, é um Estado militante, só que as formas, os padrões de articulação entre Estado, capital e sociedade é que se alteraram. Isso não pode ser lido meramente como um processo de redução do lugar e do papel do Estado, tem que ser entendido como uma redefinição do lugar e do papel do Estado no processo de acumulação do capital e de dominação capitalista. Moradia, saúde, educação, transporte e segurança estão sendo tratados como mercadoria, da mesma forma que aparelho de celular, carro financiado, televisores de 50 polegadas e outros produtos. Sem contar que o primo rico da história, o sistema financeiro, é o grande beneficiário sem produzir nada, além de acumular papel pintado e moedas plásticas. As florestas, os oceanos, os rios, o subsolo e até mesmo o ar são disputados por grupos privados como commodities a serem negociadas pelas bolsas de valores mundo afora. Imagine, cidadão, que o ar que você respira agora no raso da Catarina pode estar sendo vendido em Singapura. Ou as águas do Rio Amazonas, que há milênios correm no mesmo leito, passarão a ser chamadas de Blue Gold, ouro azul, e passariam a propriedade de meia dúzia de empresas que vão tentar te convencer de que a água paga é melhor do que o livre acesso à água para todos. 65 aulas, aprender a ler e escrever. Por que a empresa privada não aplica? Porque não dá lucro. A questão da habitação, quando nós estamos falando de cidades e não do campo, da zona rural, ela é uma questão urbana, né? Ninguém mora dentro da casa, as pessoas moram na cidade. Ou seja, você tem que ter sua casa conectada à rede de água, à rede de esgoto, à energia elétrica, à iluminação pública, à escola próxima para os seus filhos, o abastecimento, o transporte que te leva aos lugares. Então, nós estamos falando, quando falamos de habitação, de um pedaço de cidade. Muito bem. E esse pedaço de cidade tem preço. O preço, ele não se deve propriamente à unidade de habitação, ele se deve muito mais à localização. Então, o negócio da cidade é esse. O negócio da cidade é o preço da localização. E isso, que a gente dá o nome de renda imobiliária, é disputado, é uma luta surda pela disputa de rendas imobiliárias na cidade. Os pobres, eles são excluídos dessa disputa. Quando o dinheiro aparece, os capitais tomam conta das cidades. Como disse o David Harvey, follow the money. Eles vêm aonde tem dinheiro e as cidades foram tomadas literalmente de assalto. Por obras absolutamente discutíveis. Por que são despejadas 1.500 famílias quando, pela Constituição brasileira, o direito à moradia é absoluto, foi colocado pela Emenda 29, e o direito à propriedade não é absoluto.
Ele é relativizado pela função social da propriedade. Por quê? Há uma conjugação entre capital imobiliário e capital de transporte, que no caso de algumas cidades é agravado pelo fato de que os transportes são um monopólio privado. Os transportes públicos, paradoxalmente, não são públicos, são privados e, portanto, seguem a lógica da valorização do capital no setor de transporte. São raríssimas as experiências no mundo onde você tem transporte público de massa privatizado. A Argentina privatizou na década de 90 e reestatizou agora. A Margaret Thatcher, no auge dos anos 80, não privatizaram o sistema de manutenção do metrô, mas não privatizou o metrô de Londres. Aqui, nos anos 90, nós fomos além da Thatcher. Tá certo? Ou privatiza ou faz concessão. Né? Concessão para o setor privado. O setor privado quer lucro. Em alguma medida, isso tem a ver com o fato que, de 1994 até hoje, as tarifas de transporte urbano, por exemplo, em São Paulo, subiram o dobro da inflação. O passe livre é possível? É. Em determinadas condições, é possível. E ele é um dado de uma utopia muito importante. Muito, muito importante.